Fala pessoas, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Carreira em Foco. Hoje nós temos uma visita bastante bacana aqui no nosso estúdio. Estamos com uma prata da casa aqui, um cara super do bem. Posso dizer, um cara apaixonado pela música. Sim, porque a vida dele é uma música. Sim, esse cara faz a diferença na vida de muitas pessoas aqui de Cubatão. O nome dele é nada mais, nada menos do que Célio Pérez. Rapaz, se você gosta de música e de qualidade, você já viu falar desse cara. Célio, por gentileza, seja muito bem-vindo à nossa casa, a TV Polo. Obrigado, Wellington. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E não é sempre que a gente tem essa oportunidade. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje para falar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês aí sobre diversos assuntos e sobre também as coisas, as atualidades, né, que estão ocorrendo hoje. Enfim, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Show de bola, Célio. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Para você que não conhece, né, ainda o Célio, com certeza tem o pessoal que está chegando, né? O Célio é um cara realmente aqui focado na música. Esse cara já tocou a vida de muitas pessoas através da música. Mas pra que eu ficar falando se o cara tá aqui, né, gente? Célio, diga aí, quem é você aí pra galera aí? Quem é o Célio, hein? Opa! Então, o meu nome é Célio, né? Eu sou músico católico, cristão. Participo aqui da Paróquia São Francisco há muitos anos, né? Muitos anos. Sou nativo de Cubatão, sou casado, tenho 3 filhos e também faço parte, né, dou aula, né, ainda dou aula, né, queria estar aposentado, mas ainda dou aula Faz parte, no né? Conservatório de Cubatão, já há mais de 30 anos já, né? Estamos chegando lá, né, Wellington? Gente do céu, olha, mais de 30 anos de música. É por isso que eu falei, esse cara realmente é uma lenda da música aqui em Cubatão, viu? Sério, por que, rapaz, você escolheu trabalhar com música? Como aconteceu esse seu chamado aí? Vamos resgatar aí um pouco de história, né? Então, olha, a música, ela é impressionante como ela entra na vida das pessoas, né? Na verdade, eu tinha acho que uns 12 anos mais ou menos, e eu morava no bairro aqui, no bairro extinta Vila Paris, né? 1976, 1975, ainda havia o bairro. E aí é interessante porque a gente estava todo mundo ali e tal, e garotada, e de repente um dia de noite, uma terça-feira, uma quarta-feira, passou uma Kombi. Naquela época não era van, era Kombi, né? Virou a Kombi. Eita, nós ainda tem, a Kombi ainda tem, mas a gente usava muito para passageiro mesmo, né? Assim, né? E aí o pessoal parou a Kombi, né? Uma turminha assim já mais adulta, né? Célio, estamos indo no conservatório. Vamos lá conhecer o conservatório. Vem com a gente que tem lugar aqui, tem gente que não ia. Me pegaram no meio da rua, né? Eu tinha uns 12 anos mais ou menos. O pessoal era tudo conhecido, assim, da família e tudo. Me levaram. Quando eu vi, naquela época ainda, o saudoso professor Carlos de Oliveira, quando eu vi o professor Carlos tocando uma música chamada Romance de Amor, uma musiquinha muito bonitinha, eu me apaixonei pelo instrumento, né? Achei aquilo maravilhoso e, nossa, eu quis fazer aquilo. Falei, não, agora eu quero aprender. E eu tinha mais ou menos uns 12 anos, 12 para 13 anos. E eu cheguei em casa com aquilo na cabeça e não tirei mais aquilo da cabeça, né? Só que eu não tinha violão, como todo mundo que quer aprender violão, que fica apaixonado, tinha violão. E aí, logo os meus irmãos viram que eu estava muito afim, que eu queria muito, que eu ia na casa dos outros, estudar violão na casa do vizinho, estudar violão não sei aonde, começava a pegar lá, me deram um violão. E aí eu comecei a estudar e coloquei foco naquilo e foi indo, né? Foi indo. O que aconteceu é que quando eu fui prestar vestibular, né, e fiz o segundo grau e tudo, quando eu fui prestar vestibular, eu pensei que eu ia fazer o que todo mundo faz, né, lá em casa, né, que era trabalhar com projeto,
engenharia, coisas desse tipo, ou mecânica ou civil. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui para fazer o vestibular, o meu irmão chegou para mim e falou: Célio, você tem que fazer faculdade de música. Né? Naquela eu falei assim, ué, mas eu já tinha feito edificações, trabalhei com edificações na área da Cosipa, né? Que agora é a Uzi Minas, trabalhei lá, capacete, bota, fazendo croquis e tal. E aí, meu irmão, quando foi para fazer a faculdade, nossa, você tem que fazer faculdade de música, né? Tem que fazer faculdade de música. E aquilo ali me acendeu. Eu falei, caramba, se meu irmão tá falando isso, né? E aí eu acreditei naquilo e fui fazer faculdade de música. Nessa época, a construção civil lá na Cosipa tinha baixado, as empresas, as empreiteiras não tinham mais trabalho, né? Uhum. E aí, conclusão, a gente acabou indo fazer... fiquei sem serviço, sem trabalho, isso em 1980. Caramba! E aí, o que ocorreu? Eu passei o ano de 81 todo estudando, né, final de 80. O ano de 1981 passei estudando, me preparando para fazer faculdade de música. Um ano todo de preparação? Fiquei estudando, né, fui fazer aula, fui me preparar, e aí fui fazer faculdade de música. Aí, naquela época, só tinha aqui em Santos, não era licenciatura em música, era bacharelado em música. Então, tinha na faculdade de música do Carmo, é lá onde tinha, lá onde que tinha lá. E aí fiz a faculdade de música, me formei em 85, e em 87, então, eu comecei a trabalhar no conservatório. Caramba, de lá para cá começou essa grande história com a música. Uma história muito boa, bacana, né? Mas a gente, na vida da gente, todo sempre tem altos e baixos, né? E a gente tem que estar pronto, né, para responder e para trabalhar com isso, né? E vivenciar e principalmente vencer, né, os obstáculos. Gente, que bacana, né? Que história linda, né, gente? Aos 12 anos se identifica com o carisma, né, com o talento da música. A família, em particular, na pessoa do irmão, né, identifica, né, o talento. É engraçado porque lá ninguém nunca pensou assim. Ninguém falou assim, sério, você vai estudar violão. Até porque era um bairro afastado. Mas a partir do momento que eu senti essa paixão pela música, os meus irmãos me apoiaram. Isso eu achei muito bacana na minha família, né? Apesar de nenhum deles ter... Um ainda engenheiro, o outro foi fazer projetista, né? Mas graças a Deus eles me apoiaram e lá fui eu. Graças a Deus, gente, porque senão nós não tínhamos tantas músicas bacanas aqui dentro do aspecto aí, né, religioso, católico, né? O Célio aí inspirou muita gente. Tem uma história muito bacana com a música católica brasileira, no geral, que impactou também a música, inspirou também a música, né, dentro desse aspecto da música católica. E tenho certeza que muitos bons músicos saíram aqui de Cubatão também para música popular, através aí né, Sérgio? Através aí, passar aí pelo conservatório, pela formação através de você. Muita gente boa saiu daqui do conservatório, né? Muita gente bacana. E eu me lembro que quando eu comecei a estudar no conservatório, o conservatório era aqui na biblioteca, onde é a biblioteca agora, ali. Aquele prédio antigo, né? E eu sempre achei que o melhor lugar do conservatório era ali. Até hoje o conservatório já mudou, ganhou um prédio, mas eu acho que o conservatório ali na biblioteca era maravilhoso, né? Muito bom, bacana. Vamos lá, Sérgio, qual o principal desafio para a galera que está em casa, né? Qual o principal desafio que você percebe de ser um professor de música em nossa cidade? Quais são os desafios? Lidar com pessoas? Essa situação mesmo que nós estamos vivendo agora da pandemia deve ser desafiador também para você como professor de música. Então, assim, qual é o desafio mesmo de ser um professor de música em nossa cidade? Então, na verdade, é maravilhoso dar aula de música. Tem gente que gosta de dar aula, né? Eu gosto de dar aula também. E eu acho que o desafio de dar aula de música não é nem a questão da cultura, das pessoas. Todo mundo quer estudar música. Se você perguntar para todo mundo, 100% vai dizer como eu gostaria de tocar um violão, como eu gostaria de estudar um piano,
como eu gostaria de tocar, mas eu não tenho jeito para isso. Então as pessoas às vezes não, aqueles que não falam, não dou para isso não. Mas a pessoa sabe que todo mundo tem um sonho. E a gente não tem muita dificuldade. Agora tem a questão pedagógica, que assim, tem pessoas que nasceram para estudar, né? Para estudar mesmo, a gente sabe que a pessoa é focada. Tem alunos que têm dificuldade para estudar, mas que gostam muito e continuam ali estudando bastante, né? E conseguem alcançar os objetivos. Agora, assim, o desafio mesmo, eu acho que é a questão assim, como é que eu vou dizer para você? Não sei como dizer isso aqui, mas eu vou falar, a questão do apoio e incentivo ao estudo de música, né? Esse é um desafio, eu acho que é um desafio, tá? Depois, né? Mas eu acho assim que quando se tem uma cidade, né? Um governo, quando as autoridades, quando as pessoas, quando o governo assim apoia, tem um incentivo à cultura, incentivo, por exemplo, ao estudo de música, geralmente dá muito certo. Não tem muito o que pensar. O desafio que eu penso hoje, que eu sinto, é justamente essa falta de incentivo à cultura, né? Cubatão, não sei se vocês sabem, mas Cubatão é uma das cidades que tem assim, é um celeiro de músicos aqui. Eu estou falando em termos gerais, né? A gente pode falar em termos religiosos também, mas vamos falar em termos geral. É uma cidade que é um celeiro de músicos, né? Então, nós temos aí nos grupos artísticos de Cubatão praticamente quase 400 pessoas envolvidas diretamente com um trabalho de música, né? Antes da pandemia. E aí é importante o incentivo, porque quando você incentiva a cultura, quando você dispõe uma verba para a cultura, para o estudo das artes, você tira as crianças da rua, tira as crianças do mau caminho, né? Incentiva as crianças a estudar e, claro, toda a cultura, toda a sociedade que tem o estudo de música, as pessoas elas são cidadãos melhores, né? São cidadãos melhores, isso é muito importante. Assim como também é o esporte e tudo, mas a música ela tem uma particularidade muito grande, que é essa sensibilidade que ela desenvolve e o conhecimento e entendimento, né, da vida como um todo, né? Então a música é muito importante. Eu acho que o maior desafio hoje para nós é justamente essa falta de incentivo à cultura, né? Incentivo ao estudo da música, né? Mas a gente continua caminhando e dentro daquilo que nos é possível fazer, a gente continua trabalhando, né? A gente percebe que isso é também aqui em Cubatão em particular, né, na nossa cidade de Cubatão. Você que está nos acompanhando pela TV Polo aqui em Cubatão, é desafiador algumas coisas, né? O esporte é uma delas e, como está dizendo aqui o professor Célio, mais de 30 anos aí nesse segmento, sim, é super desafiador quando não tem um incentivo. Então você que tem aí esse poder, né, de conseguir, né, motivar, incentivar e investir na música ou investir na arte no geral, contamos com você, com certeza. Nesse desabafo aqui do professor Célio, eu quero dizer para você que você que está na política, você que está dentro dos órgãos públicos aí, que tem esse poder de influenciar essas pessoas certas, então contamos com você, porque a arte de Cubatão, né, no geral, a música, teatro, né, e também a questão do esporte, precisa muito dessa iniciativa pública, também privada também, com certeza, tá? Ô Célio, qual seria um grande erro aí que você considera para o profissional da música, ou para quem empreende, né? Já que você formou muitos músicos, e Cubatão é um celeiro de músicos, né, no geral, para quem empreende através da música, qual o desafio hoje para esse profissional? Olha, Wellington, eu acredito assim que, eu não vou dizer que é um erro, né? Porque sim, assim, toda profissão, todo profissional, se você pegar um engenheiro e pegar, por exemplo, um advogado, pegar qual o maior erro de um advogado, qual o maior erro
de um arquiteto, então nós vamos ter particularidades. Não existe assim um determinado eu. Algo específico. O que existe mesmo, assim, para quem ama e é apaixonado pela música, é uma dedicação consciente, né? A gente vê, por exemplo, muitos músicos que se destacam, mas aí a pessoa, durante o percurso que ela está em alta, né, que tem aquela coisa de música é artista, e artista às vezes está em alta ou está em baixa, né? Ou está fazendo muita performance, ou está fazendo menos performance, ou está tocando em muito casamento, ou está tocando em menos casamento, enfim. O artista é aquele que tem a demanda, que trabalha, que vive do trabalho dele, da performance dele. Então, eu acho que um dos maiores, vou dizer erro, porque eu não acho que isso é erro, mas uma dica que eu dou assim para os músicos é que músicos têm que procurar trabalhar a excelência, né? Seja em qual área que você atue, né? Procurar trabalhar a excelência de performance, se for a área da performance, se for a área acadêmica, né, também. Enfim, você tem que, assim como tem advogados que ganham muito dinheiro, assim tem advogados Sim. que não ganham dinheiro também nenhum, que ganham pouco dinheiro. Assim tem músicos que ganham muito dinheiro e tem músicos que ganham pouco dinheiro. Eu estou falando em termos profissionais, né? Vamos falar aqui em termos profissionais. Mas assim, hoje nós temos aqui, eu até enumerei aqui, existe a profissão música acadêmica, né, da qual faço parte, né, que engloba aí orquestra, professor, música de cinema, música de concertos e tal, né? Tem a profissão música de entretenimento, que aí envolve a indústria fonográfica, envolve uma série de shows, bailes, uma série de coisas. E existe ainda, apesar de num menor número também, a profissão música no meio religioso, né? Então você veja que nós temos um leque muito grande de vários nichos, né, para você, muito grande. Então você pode trabalhar com música de diversas formas. Se você escolher um segmento e se dedicar e procurar excelência naquele segmento, com certeza você vai ser bom para você e você vai conseguir aí ter sucesso naquela área que você escolheu. Agora, vamos supor, uma coisa que eu acho assim que muitos músicos deixam passar, e agora eu acho que por causa da conscientização o pessoal está mais firme em relação a isso, é que às vezes o músico ele não aproveita aquele momento. Vamos pegar uma pessoa de destaque, uma pessoa famosa, às vezes ela não aproveita aquele momento que ela está em alta, né, para criar uma reserva, né, uma reserva financeira, às vezes ou pagar uma previdência, ou fazer assim. O músico, eu tiro por mim, né? O músico ele é distraído por excelência, né? Ele é o distraído por excelência. Então o músico ele quer cantar, ele quer tocar, ele tem aquela paixão, né? E às vezes, por conta disso, a pessoa se distrai dessa questão aí que eu falei, né? Que é importante você ter o pé no chão e você... Ainda não cuidando, né? Exatamente. Porque, por exemplo, nós temos excelentes músicos que são advogados, nós temos excelentes músicos que são arquitetos, são engenheiros, são diversas profissões, e a pessoa não deixa de ser músico por causa disso. Com né? certeza. Aí, por isso que às vezes as pessoas falam assim, olha, você é músico, mas você trabalha com o quê? Né? Isso é a pergunta, né? Isso é um jargão que a gente carrega, né? Mas isso a gente carrega não é porque a música não seja uma profissão maravilhosa. A música é uma profissão maravilhosa. A gente carrega isso por conta mesmo, né, Wellington, que a gente acabou de falar aqui, do incentivo, da falta de incentivo do governo, a questão cultural, a questão musical, as escolas de música. Então, por causa dessa falta de incentivo, criou-se, né, um estereótipo de que músico é aquele que não trabalha, músico é o que tem a vida boa, né? E se nós formos... Isso aí não é só no meio acadêmico, né? No meio acadêmico, se a gente é chamado de professor, as pessoas esquecem que a gente é músico, acham que você é só professor. E no entretenimento, que são
as pessoas que aprendem música na rua e depois acontece de dar uma sorte, né? Eu tinha até colocado um ponto aqui, que às vezes a pessoa fala, mas eu quero ser um super estrela, né? Eu quero ser um... Pode acontecer, né? A pessoa se dedicar, mas assim como acontece no futebol. O futebol vai lá um monte de garoto e de repente um daqueles lá tem a sorte de ser um jogador aí famosíssimo, né? Guardado as devidas proporções em relação à música. Às vezes a pessoa começa aqui e tal, um garotinho, e de repente lá na frente ele vai ser um popstar, vai ser uma pessoa famosa, conhecida no Brasil, conhecida no mundo e tal. Pode acontecer isso, mas isso não é algo que é o normal, né? O normal é a pessoa aprender a profissão, trabalhar, né? Ter uma vida digna, né? E isso aí é que esse estereótipo que a gente tem que criar. A gente tem que sair desse estereótipo que falar que músico não trabalha, né? Que músico só é o cara que fica lá tocando violãozinho, fazendo uma musiquinha e depois ele vai fazer sucesso e tal. E eu digo isso porque falando em termos de performance, né? Bom, se eu me alongar depois vocês editam. Falando em termos de performance, para você tocar uma música, você vai precisar estudar pelo menos umas 2 horas, né? Todo dia, durante aí 10 dias, dependendo da dificuldade, né? Da música. Então, isso é trabalho. Caramba, muito Isso é trabalho, né, gente? Dedicação, vamos né? supor... Olha, muita dedicação. Aí você pega, por exemplo... aí quando a pessoa vai assistir lá no palco, lá, a pessoa se apresentando, fazendo um concerto, ou tocando mesmo na igreja. Sim, sim. Você olha, que bacana, né? Os músicos, aquela pessoa toca super bem, olha, queria eu ter esse dom. Mas a pessoa esquece que a pessoa, só que a pessoa não viu os bastidores, ela não viu que a pessoa ficou 15 dias, um mês lá, estudando lá todo dia, o dedo, né, a musculatura se acostumando com o movimento e tal, a memória muscular, ela não viu nada disso, ela só viu o resultado. Só viu o resultado final. Então, é preciso a gente entender como funciona isso. Não pode simplesmente achar que vai pegar um instrumento e vai sair tocando, ou simplesmente vai ver uma pessoa tocando e vai achar que ela, mas puxa vida, ela toca ali, né? Mas ela deve trabalhar com outra coisa, né? Então, assim, existe essa dedicação à música e existe, para quem ama a música, muitas vezes tem que se dedicar, tem que trabalhar, se dedicar a outra coisa para poder também se dedicar à música. Sérgio, vamos lá. Quais são os seus principais projetos, Sérgio? De forma bastante objetiva aí, quais os seus principais projetos aí nesse próximo ano? Eu sei que nós tá rolando aí no MCBS, né? Aí também. O clipe do também um projeto bacana também, isso, né? Quais são os principais projetos do Sérgio, em particular? Nós temos o projeto principal que a gente tem feito desde 2015, é o MCBS, que é um projeto voltado para os músicos católicos da Baixada Santista. Opa, que legal. Esse projeto, ele engloba o seguinte, qual é a ideia? A ideia é você dar formação musical, né? Ajudar orientações em relação à parte de liturgia, de missas, também a parte de grupos de eventos, de grupos de oração, de evento. Por exemplo, vai ter um evento católico, né? Então a gente consegue. Mas o objetivo assim, principal, assim, que foi uma coisa que a gente sempre pensou do início e que deu muito certo, foi a interação, né? A interação através da tecnologia do WhatsApp, né? Dos aplicativos, a interação dos músicos todos, de todas as cidades, né? Então, por exemplo, desde 2015 nós fizemos um trabalho de formiguinha, a gente foi catalogando, pegando contato de músicos em todas as cidades da Baixada Santista, que me parece que são 9 regiões, são 8 cidades, 9 regiões, acho que é isso, ou é ao contrário, né? Então a gente tem aí Bertioga, né? Vamos lá para cá, Bertioga, Guarujá, São Vicente, Cubatão, né? Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, contei 8 aqui, né?
Então, nessas cidades todas, a gente começou a fazer, começamos a fazer contato, começamos a conhecer as pessoas, né? E nós fomos o quê? Fomos fazendo fazendo um catálogo, né? Colocando, adicionando esses contatos todos e criando grupos. E aí agora, por exemplo, uma pessoa de Bertioga, ele tem acesso a uma pessoa lá que é do Ministério de Música, né? Uma notícia rápida, uma notícia lá de Peruíbe, por exemplo, né? Muito bacana. E isso foi legal porque acabou globalizando um pouquinho aqui entre nossa pequena região aqui. Nós acabamos tendo uma interação maior e um conhecimento maior de uns com os outros. Isso foi uma coisa bacana, e isso foi muito natural, né, Wellington? Ninguém assim planejou, a ideia não era essa, mas no início, quando começamos a fazer, já deu para perceber que ia caminhar para esse lado, e foi muito bom, né? Hoje a gente conversa no WhatsApp com a turma do Guarujá, o que está rolando lá, o que está rolando aqui em Cubatão, o que está acontecendo em São Vicente. Então, isso tudo dentro do meu segmento, que é o segmento de música católica, né? Então, esse projeto é a Menina dos Olhos, né? Eu gosto muito desse projeto, é um projeto que eu sou apaixonado por ele por causa dessa unidade, dessa particularidade que ele tem de unir as pessoas e de fazer com que, de dar acesso às pessoas em outros momentos. Agora, claro, nós tivemos vários projetos aqui. Eu tenho um projeto dentro do projeto. A gente tem um projeto Voz Bonita, que nós temos no Face também, onde toda semana, né, a gente leva um professor de técnica vocal, e aí cada professor vai lá e faz um vídeo, posta lá alguns exercícios e fala um pouquinho da experiência com voz, e é muito bacana. Um outro projeto também que a gente gosta muito de fazer, né? Aí tem os outros projetos também que já passaram, mas que a gente continua firme, que é com o Coral Zanzalá também, né? Zanzalá. A gente tem um projeto com coral também, com Zanzalá, que é um projeto muito bonito, né? A gente chegou aí em Nova York em 2014 para fazer o Handel lá com a orquestra do Lincoln Center, então foi bem bacana. Na Argentina também. Então é muito legal esse projeto, é um projeto que eu participo até hoje, que eu incentivo, é uma forma das pessoas se sentirem, se capacitarem como cantores, né? Como cantores profissionais, cantores de coro. Então é bem bacana, é um projeto bem legal, né? O Zanzalá, né? Os programas de rádio que eu fiz também no passado, também a gente fez muita coisa, também contei muita história, contei muito livro, né? Em programas de rádio também. Com o JMV, que é a banda Jesus Música Viva, fizemos também aí na década de 80 e 90 bastante coisa, bastante movimento também, né? E particularmente aqui, antes de terminar, fizemos também um projeto com o chamado Quírios Brasil, e esse projeto foi bem bacana, porque a gente foi meio que pioneiro de introduzir a dança com a música. Eu pensei que não, mas a gente foi pioneiro mesmo. Naquela época, em 92, a gente não tinha ainda essa coisa da dança, né? Nas igrejas, da dança no meio religioso, e nós com o Quírios Brasil a gente conseguiu trabalhar esse contexto aí também. Então foi bem bacana, são projetos que eu tenho um carinho muito especial. Atualmente a gente está firme ainda com o Zanzalá, né? Com o projeto MCBS, Músicos Católicos Baixada Santista, e com o projeto Voz Bonita, que é um projeto que está lá no Face também. Qualquer pessoa que queira participar é um grupo, né? Um grupo fechado, lógico, né? Mas se a pessoa quiser participar do grupo, ela pode, é específico para cantores, para pessoal que quer cantar. Então é o projeto Voz Bonita também, tá bom? Célio, nós estamos indo aqui na reta final, a produção vai me matar. Nós estamos aqui já na fase conclusiva do nosso bate-papo. Certo. E gostaria que você pontuasse duas coisas. Primeiro, aonde a galera pode encontrar o Célio, porque, meu Deus do céu, né? Esse cara é uma experiência de música. Facinho. E eu gostaria, para poder encerrar, que você pudesse falar aí um pouquinho desse projeto do MCBS, que agora está gravando aí um clipe, né? E aí, para a gente concluir o nosso bate-papo aqui para o nosso pessoal da TV Polo. Bacana. Então, este ano, por conta da pandemia,
nós criamos a música Você é Importante para Deus, Pô, né? legal. Onde o contexto dela fala justamente isso. Não importa se estamos impedidos, né, de conviver, de conversar, de visitar, né? Mas é importante que eu diga para você que você é muito importante para Deus, né? Então, você é único, você é especial, você tem essa exclusividade de ser filho de Deus. Isso é muito importante, né? Então, nessa música a gente fala muito desse amor de Deus, né? O quanto Deus nos ama, e é importante que você saiba disso, né? Você que me ouve, o quanto Deus te ama, né? O quanto Deus quer que você fique bem, e isso é muito bom. Então, por conta dessa pandemia, nós fizemos essa música esse ano, né? E a gente deve lançar em torno lá do dia 20 de dezembro, no Natal, né? Cada um gravando em casa, né? Isso, todo mundo gravando em casa, Mandando não dá pra aí, vai fazer uma parceria diferente. Esse ano vai ser diferente, vai ser todo mundo no mosaico, bonitinho lá, né? Gostaríamos de aglomeração, mas infelizmente não é possível. A gente vai pegar alguns flashes dos clipes passados, certo, e vamos colocar ali o pessoal, né? Para ver a ideia do projeto. Bom, você encontra a gente lá no Facebook, né? Na página do Músicos Católicos Baixada Santista, na minha página particular, né? Célio Pérez Esteves, e no YouTube, no canal também, no Instagram, né? Célio Pérez também, no Instagram. No YouTube você vai encontrar também a página do projeto, o canal do projeto, né? Que é MCBS, digitou MCBS, você vai achar lá, tá? Músicos Católicos Baixada Santista. Aí lá tem os clipes que a gente já fez desde 2016. Muito bonito. Tem aí as fotos, os eventos. Uma das coisas legais do projeto do MCBS é que, isso antes da pandemia, né? É que a gente conseguia se responsabilizar e conseguia atender algumas missas diocesanas, algumas missas importantes da diocese. Então, a Codipal, né, que é a Secretaria de Liturgia, né, a Comissão de Liturgia de Santos, então eles contavam conosco, a gente acabou sendo um braço da Codipal para trabalhar com algumas missas diocesanas importantes. Sério, o que você tem que dizer aí para a galera aí, as suas últimas palavras para a turma que está em casa? Bom, eu agradeço de coração a oportunidade, agradeço ao Wellington, agradeço ao Francisco também, todo o pessoal daqui da TV Polo. E eu quero dizer assim que nós não podemos desistir, né? Nós não podemos desistir de forma nenhuma. E eu me defino também dessa forma, aquela pessoa que não desiste, que acredita que nós podemos, apesar de todas as dificuldades, sempre seguir em frente. Então, não desista do seu sonho, não desista dos seus projetos. As dificuldades vão aparecer, mas você vai conseguir. Quando nós observamos outras ideias, a gente acaba criando ideias novas, né? E isso é muito importante, tá bom? Essa é a minha dica para você, tá? E que Deus te abençoe, que você seja muito feliz aí no ano que entra, né? No ano de 2021, tá bom? Isso aí. Isso aí, galera. Fica com Deus e até a próxima viagem do conhecimento.